No Tirar... computador. Ah, você consegue sim. Ok. Pronto? Não deixa. Pronto? Então, vamos lá. Aqui é uma figura de Jesus fazendo o sermão da montanha. Ah, mas então o seu não funcionou ainda, Giovana. Oi? Tenta, tira do... Você compartilhou, mas não passou pra gente. Ele O tá quê? travado aqui. Tá travada? É. Que estranho. E agora? É melhor você compartilhar de novo. Ele está aparecendo como se não estivesse em modo de exibição. Eu vou fazer de novo aqui. Peraí, vou fazer novamente. Compartilhar a tela. Uhum. Espera só um pouquinho. Não, Chloe, tira. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu ver se é esse daqui. Eu acho que é. Vamos lá, compartilhar. Não quer ir, peraí. Agora tá no certo. Oi? Agora só passa um para ver se ele tá mudando. Então, eu tô passando, só que não tá. Ah, não. Ai, foi. Peraí, foi. Tá. Pode voltar. Vocês estão Só tá vendo? devagar. Parabéns. Vocês estão vendo? Mas volta para o primeiro. Sim, agora sim. Ah, então tá bom. Agora tá funcionando. Parabéns. Agora sim. Então, vamos lá, pessoal. Essa é uma figura de Jesus fazendo o sermão da montanha. E ele vem trazer as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados, que foi o que o Vitor passou, então não vou repetir, não vou me ater a isso, são as bem-aventuranças. Aqui nós vamos falar dos bem-aventurados os aflitos. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, Jesus não estava enaltecendo os aflitos, mas sim as pessoas. Gente, eu queria só colocar um pouquinho para cá, assim, pronto. Agora sim. Mas sim as pessoas que sofrem sem maldizer da vida, sem se lamentar, que sabem tirar proveito ainda do sofrimento, para entender o que está acontecendo em sua vida, sem culpar pessoas ou achar que tudo na vida acontece com si próprio. Então, quando Jesus ele estava dizendo, bem-aventurados os aflitos, são os aflitos, mas aquelas pessoas que tinham sede de renovação. Sabiam sim que estavam passando por um sofrimento e que necessitavam dessa renovação. Jesus, o governador espiritual do mundo, auxiliou doentes, aflitos, sem retirá-los às questões fundamentais que lhe dizem respeito. Esse trecho está no livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier através do espírito de André Luiz. Aqui ele vem nos dizer que Jesus, a espiritualidade, ela vai nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas ninguém vai tirar a responsabilidade de tudo aquilo que você está passando, porque nós somos os únicos responsáveis por tudo que nos acontece. Ficou claro até aqui? Sim, Sim. tá claro, gente. Então, vamos lá. Então, Jesus, ele não deixou de estender a mão para os aflitos. Ele não se negou, ele não julgou, ele teve compaixão. E ele demonstrou essa compaixão através dos seus discípulos. Se vocês prestarem atenção na história de cada um dos seus apóstolos, cada apóstolo traz consigo uma questão moral importante. Então, eu peguei alguns exemplos
para dar tempo da gente falar tudo, que eu também quero passar um videozinho, tá bem? Zaqueu. Eu não sei se vocês conhecem Zaqueu. Zaqueu era um homem rico daquela época, ele era cobrador de impostos e ele era muito mal visto, porque ele não perdoava. Deveu, eu quero receber. E ele foi numa multidão e não conseguia enxergar Jesus. E ele sobe nessa árvore, porque ele queria ser visto por Jesus. Jesus sentindo a presença, porque não precisava ele subir na árvore. Jesus já sabia que ele estaria ali. Jesus sentindo a presença dele, ele chama Zaqueu. Ele fala, desce, Zaqueu, venha. Zaqueu, ele era rico, prestigiado, e Zaqueu, ele era um cara muito rico. E ele foi prestigiado pela visita que foi feita por Jesus em sua casa. Ele convidou Jesus a ir na sua casa. E na hora, ali, houve um alvoroço muito grande, porque como ele era muito assim forte nessa cobrança dos impostos, não perdoava nada, então as pessoas também criticaram no momento Jesus. Mas Jesus aceitou. Ele falou, tudo bem, eu vou na sua casa, Zaqueu. E ele se sentiu muito feliz com isso. Mas Jesus, ele ia na questão moral de cada um. E ele foi constrangido a modificar a sua conduta. E o que aconteceu? Zaqueu se sentiu tão tocado por Jesus que ele se comprometeu a modificar e a devolver 4 vezes mais o valor para cada um se ele tivesse prejudicado alguém. Então, e doar uma parte da fortuna, da sua fortuna para os mais pobres. Então, ele foi tocado naquele momento, para que ele pudesse ajudar as outras pessoas e que ele mudasse a conduta dele na parte moral, principalmente nas condutas de recebimento dos impostos, porque com certeza, se ele agia assim, ele fazia de forma abusiva. Maria de Magdala. Ela recebeu a atenção de Jesus, não ficou livre do dever de se sustentar-se. Não, desculpe, gente. Ela recebeu a atenção de Jesus, mas ela não ficou livre do dever de sustentar-se no árduo combate de renovação. Como todo mundo sabe, ela foi uma prostituta. Mas Jesus a perdoou. E ela é um exemplo de renovação moral. Mas Jesus, em nenhum momento tirou das suas costas a reforma moral, que era dos deveres dela, que lhe cabia, para que ela fizesse a sua transformação. E Lázaro, reerguido das trevas do sepulcro, não foi exonerado da obrigação de aceitar mais tarde o desafio da morte. Porque Lázaro foi curado com o magnetismo de Jesus. Ele não foi ressuscitado. Ele sofria de uma doença, na época, vocês vão estudar isso mais tarde, lá no Medínico 2, sobre catalepsia e letargia. E ele já estava há alguns dias e já estava como morto. E quando Jesus chegou, ele curou Lázaro com o seu magnetismo.
e depois vocês vão entender isso mais tarde no Livro dos Espíritos, que um espírito, ele não volta ao corpo depois do laço fluídico ser rompido. Então, fica as evidências, né? Kardec, ele pega muito nessa parte, porque as evidências foi que Lázaro ainda estava vivo. E vocês mais tarde vão entender o que é a catalepsia e a letargia. Mas é só para vocês entenderem que aqui, Jesus, quando retirou ele do sepulcro, que por muito pouco ele não morreu, ele não tirou a responsabilidade dele de que um dia ele partiria. E que é para a gente entender também que todas essas pessoas que Jesus ajudou, que Jesus auxiliou na sua reforma moral, eles partiram. Então, eles cumpriram com a sua missão aqui, até um certo ponto, depois partiram. Alguns voltaram? Sim. Depois a gente pesquisa, se a gente pesquisar as literaturas, a gente vai ver muitos casos. Mas é para vocês entenderem da responsabilidade moral que nós temos, que os espíritos, Jesus, sempre vai nos auxiliar. Aí, no livro, deixa eu só tentar. Sabe o que é, Vitor? É que. Ai, meu Deus, espera aí. Pronto. É que ele está atrapalhando a minha leitura. Espera aí. É rápido, gente. Deixa eu só. Dá para você diminuir também, além de eu quero diminuir, eu não estou conseguindo. Para quem não está vendo, é que quando a gente está dando, a câmera às vezes fica bem na pronto. frente. Acho que agora vai dar. As imagens ficam na frente do texto. Vou diminuir todo mundo aqui. Mas ainda não está, Vitor. Espera aí, é rápido. Pronto, eu vou pôr no cantinho, tá? Todo mundo no cantinho, acho que agora dá para eu ler. A origem do sofrimento. Esse tema está no capítulo 4 e 5, no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, ele vem abordar aonde está a justiça divina através da doutrina. Ou seja, ele vem tratar do tema da dor e do sofrimento, das causas atuais e das causas anteriores às nossas aflições. E o que isso quer dizer? Não tem como você tratar de causas anteriores, de alguns sofrimentos que nos pairam, sem falar de reencarnação. Então, quando nós falamos de uma criança sem um motivo palpável, entrar numa família com algumas deficiências, com hidrocefalia, com macrocefalia, numa cadeira de roda, cega, surda, muda, crianças que fizeram todos os tratamentos que durante a gestação a mãe cumpriu ali criteriosamente o seu pré-natal. Como, sem um motivo palpável, a gente pode falar disso? Então, Kardec vem trazer isso. Porque se eu dissesse agora para vocês, espera só um pouquinho, gente. Se eu dissesse agora para vocês que vocês, se sofrerem muito aqui, vão entrar no reino de Deus pela porta da frente. Sem nenhuma explicação. Vocês acreditariam? Então, Kardec, ele vem trazer toda essa abordagem da dor para que possamos entender melhor e não maldizer tantas vezes, porque só eu passo por isso.
Que explicação teria uma pessoa, um amigo de vocês, ter um filho saudável e vocês terem um filho com uma deficiência grave? Se a vida se resumisse em uma só existência, nós não teríamos como explicar tudo isso. Ficou claro até aqui? Porque depois a gente vai entrar em causas anteriores e das vidas atuais. Então precisa ficar bem claro isso. As leis morais. O bem e o mal estão sempre presentes em todos os homens? Kardec vem perguntar aos espíritos. E eles respondem. A lei é a mesma. É imutável. A lei é imutável, ela é a mesma. Mas o bem e o mal depende da vontade de quem quer praticar. Então, a gente tem aqui a questão do livre-arbítrio. Mas o que isso tem a ver com a reencarnação? Porque os nossos atos do passado, crimes que nós cometemos no passado, a reencarnação vem trazer para a gente, face a face, a questão do nosso reajustamento moral. Em algum momento, você vai ter que responder por aquilo, porque não existe evolução, não tem como você ir adiante se você não acertar aquilo que ficou lá atrás. E aí, com as historinhas, vocês vão entender mais. Existem consequências? É claro que existe. Toda a dor que você causou tem que ter uma consequência. Para que o espírito aprenda de que maneira, pela reencarnação, nós estamos num mundo de escola. Aqui é uma escola para quem vem aprender, um hospital para quem causou mal para si próprio, no caso de você tirar a sua própria vida, você lesou o seu perispírito. Alguma sequela você vai trazer para que você possa lapidar o seu espírito, valorizar aquilo que você mais tinha, que era o templo de Deus, o seu corpo. O que pode nos orientar em relação às nossas faltas? Então, todas essas perguntas, principalmente essa questão da relação, da orientação das nossas faltas, a gente vai começar a ver agora. Giovana, acho que tem uma pergunta. Quem quer perguntar? A Lari, né? Pode falar, Lari. Oi. Eu queria saber sobre a questão que você mencionou da criança vir deficiente, vir com uns problemas. Eu trabalho na CD, então lá é o que mais tem. Essa questão do reparo aqui é para a criança ou ao adulto que vem com a deficiência ou para quem cuida também, para os pais? Para ambos. Para ambos. Principalmente para o espírito que está ali. Porque não existe. Eu vou te dar um exemplo. Uhum. Eu tinha muita dúvida disso, porque eu também trabalho na área da saúde. Aí eu li um livro do Chico, que ele conta a história de um menino que estava todo deficiente num berço. E que a criança chorava muito, gemia muito, e era um sofrimento, aquela mãe sempre ali o tempo todo. Você sabe que crianças que têm paralisia cerebral, bem logo no começo, é muito difícil, elas choram muito, elas brigam muito. Sim. É muito complicado lidar com uma criança dessa.
Até porque a gente não sabe o que ela está sentindo, né? Exatamente. E Pode ser aí, dor, nesse pode ter várias livro, coisas. o Chico vem falar que em uma outra vida ele era um político que cometeu várias faltas. Eu não preciso dizer, né, gente, quais foram. Eu acho que todo mundo aqui no Brasil sabe o que eles fazem. Várias faltas. Só que essas faltas, elas atingem o ser humano diretamente. Quando você rouba, você deixa de ir para um hospital, um recurso. Então, você não precisa ter uma arma para matar ninguém. Dependendo do crime que você cometeu, da forma como você fez isso, tem uma resposta. E essa criança, ela pediu para vir assim. Por quê? Porque ela não poderia desperdiçar mais uma outra vida. Se ela viesse assim, do jeito que a gente está aqui, tudo bonito assistindo a aula, você acha que ela ia fazer o quê de novo? Ela já tinha errado uma outra vida. Foi dada uma nova chance. Ele veio e fez tudo de novo. E pior. Daí, foi dada essa oportunidade para que ele viesse daquele jeito. Para poder dar uma segurada, porque senão ele ia cometer as mesmas faltas. Entendi. Numa próxima reencarnação, ele vai valorizar mais isso. Porque todas as leis divinas estão gravadas aonde? Lari? No consciente? Isso, na consciência. Vocês entenderam? Se você for por esse raciocínio, você vai conseguir entender bem. Não existem inocentes. Sim. E ele não podia desperdiçar essa oportunidade, por isso ele veio assim. E então, a questão, e onde entra os pais nessa parte do cuidado? Eles estão pagando alguma coisa também? Sim, sim. Não é pagar, né? Também não... Eu acho que eu me expressei mal, mas eles estão reparando alguma coisa. A partir do momento que eles estão ali, passando por aquilo junto com aquele filho, eles também estão tendo créditos. Porque eles também estão fazendo o quê? Se lapidando, Lari. Entendeu? Então, a gente precisa aprender a ver as coisas por um outro prisma. Mas eles estão, sim, aprendendo. Vocês já devem ter escutado muitas histórias e vocês já devem ter visto em muitas famílias, até na de vocês. O menino vai ali, chuta a canela do outro. Não, meu filho não fez isso, não. Mais tarde, ele se torna um menino violento. Foi corrigido ali, naquele momento? Não. Nós somos responsáveis, sim. Sim. E o Chico, uma vez, ele contou uma história muito interessante, Lari, que eu acho que até responde um pouquinho da sua pergunta também. Um pai chegou e falou assim, ele pegou um talão de cheque e deu para o Chico. Foi assinar, falou, quanto? Eu quero falar com meu filho. Ele tinha acabado de morrer, o rapaz de acidente. Ele queria saber por que o rapaz morreu daquele jeito. Quanto? Quanto é? Emmanuel se empoderou da situação e disse para ele que o que ele já tinha feito de pior para aquele espírito, na forma da correção, do dinheiro paga tudo, ele já tinha feito, que era para ele se retirar. Porque o Chico, com aquele jeitinho, ele falou, nossa, mas o telefone só toca de lá para cá. Entendeu? Entendi. Então, nós, pais, temos uma responsabilidade muito grande por essas almas que estão vindo através da nossa família
E nós respondemos sim por isso. Agora, é claro, se você é uma mãe boa, se você fez tudo o que você tinha para fazer e você dorme tranquilamente, não tem com que se preocupar. Aí já não diz sobre nós, assim, sobre o outro. Exatamente. Eu tinha uma pessoa aí que eu acho que eu queria perguntar alguma coisa. Andréia, é isso? Você consegue me ouvir? Eu consigo, pode falar, Andréia. É que, assim, uma dúvida, eu também, coincidentemente, trabalho com crianças, né? Eu concursei na prefeitura para trabalhar com crianças com transtorno do espectro autista, né? Que é o TEA, né? E, coincidentemente, eu tenho gêmeos, eu sou mãe solo de gêmeos. E um deles tem a síndrome de Asper, que é um dos autismos de alta funcionalidade. Então, ele tem um QI acima, assim, da média de todos que eu possa conhecer. E assim, eu já sinto, ao contrário, privilegiada pela oportunidade de conviver com um ser tão inteligente, tão honesto, tão assim, de uma corretude extrema, assim. E, então, assim, eu penso nessas mães assim como a questão também da possibilidade de se refinar assim a questão do conviver com diferente, né? Eu não sinto assim como um fardo, Um e fardo, ao contrário, como um privilégio. Porque você transformou um karma num dharma, em algo positivo. Você escolheu passar por essa provação sem colocar aquele peso das cruzes. Então, tá, eu tenho que passar por isso, então eu vou dar o meu melhor aqui. Você está cumprindo com aquilo que você se comprometeu no plano espiritual. E, Giovana, posso só falar mais uma coisa? Claro. É assim, eu peço muito perdão, assim, peço perdão pelo um pouco de raiva que eu sinto, né? Porque meu ex-marido, ele foi casado comigo, ele abandonou, assim, a tarefa. Só que aí eu peço, Deus, me dê sabedoria para perdoá-lo, porque a questão, ele que vai ter que arcar, né? Não sou eu que tenho que dizer, você tem que ser pai, não é? Então, Andréia, quando eu terminar minha aula, você vai entender um pouquinho mais o seu marido. Sabe Tá. por quê? Eu vou te dizer uma coisa. Ele é frágil. E você vai entender no vídeo que eu vou colocar, tá bom? Obrigada, meu anjo, perdão de perguntar Imagina, tudo. mas é para você acompanhar que você vai entender, senão estraga, né? Não vou dar spoiler. Na minha aula não vai. Brincadeira. É para você entender melhor que ele não estava, ele se comprometeu com aquilo, ele tinha uma responsabilidade, mas ele não conseguiu, infelizmente. Mas vamos lá. Agora eu vou falar para vocês do livro que tem do Chico, que é psicografado pelo Chico, Religião dos Espíritos. E aí, Emmanuel, ele vem dizer, examina a própria aflição. Para que você olhe para dentro de você e examine a sua aflição. E essas são as causas da nossa vida atual. Da nossa vida atual. O egoísmo. Dói. Por quê? Porque tem uma vida exclusiva. O cara é tão egoísta que quando ele ganha um título de alguma coisa, ele participa de alguma coisa, o que acontece? Ele não tem com quem dividir aquilo. Porque ele não ajuda ninguém. A riqueza da vida está em quê? Em compartilhar coisas. Mas o egoísta não consegue. E ele sofre. E ele reclama. Por quê? Ele não consegue entender o quão egoísta ele é. O vício começa com uma coisa pequena. De repente, a pessoa já se perdeu. O uso sem controle.
E isso em todas as áreas, gente. Não é só na questão do cigarro, da maconha, da cocaína, do crack, da bebida. O sexo é uma grande porta para as pessoas se perderem. É uma grande porta. E eu vou depois, se der tempo, eu falo essa história, mas eu vou me ater aos conteúdos mais espiritualistas. Mas foi uma coisa que me chamou muita atenção na época e depois eu conto para vocês. E me lembrem, a agressividade faz mal para quem? Para você. Dá ruga. Ruga a gente vai ter de qualquer jeito, mas não precisa adiantar o processo. Você ataca o seu corpo, o seu fígado, os seus pensamentos. O crime. O que você atrai quando você comete um crime? Depois que passa. O remorso. O fanatismo. A pessoa é tão fanática que ela se torna intolerante. Só a religião dela, é só ela que vai entrar no reino de Deus. Você não. A inveja, o invejoso, ele tem uma característica tão impressionante. Eu percebi que, como o Vitor já tinha trago, assim, a maior parte do conteúdo, eu tentei trazer as coisas diferentes, das nossas causas, das nossas aflições, da vida atual. O invejoso, ele tem tanta inveja que ele não consegue ver o que tem de bom nele. Então, isso é muito ruim, porque todos nós temos algo de bom. A indisciplina. Você sai de casa, você não sabe onde está nada. Acorda, onde está nada. Acorda, 20 para 7, você entra às 7. Se troca rápido. Tem mais 5 minutos para sair. Cadê a chave do carro? Você acha. Só que você leva 20 minutos para chegar no seu trabalho. E aí, esse trânsito tá uma loucura. Isso daqui tá uma porcaria. Chega no trabalho azedo, não cumprimenta as pessoas, porque chegou irritado, atrasado. Todas essas aflições são aflições da vida atual. E como a gente pode fazer para mudar essas coisas? Depende da gente, com a nossa organização. A inutilidade. A pessoa que ela fica sem fazer nada, ela se queixa o tempo inteiro. Só que o inútil, ser inútil, é muito ruim, porque você tem que encontrar algo que você goste. Você tem que ser feliz. O ciúme. Quantos casos de crimes passionais a gente não vê por conta do ciúme? A impaciência. Falta o quê? A temperança, o equilíbrio. A pessoa não tem paciência de esperar nada. A sovinice é a miséria, gente. É aquele cara que ele é rico, podre de rico, e ele não divide nada com ninguém. E o sovinas é uma coisa muito séria, porque você tem que dividir aquilo em bem com uma comunidade. Se você é muito rico, se você tem condições de proporcionar o bem para um determinado local, seja no seu trabalho, se você é dono de uma empresa e você é muito rico, você pode melhorar a qualidade de vida dos seus funcionários, você pode ajudá-los a pagar um estudo, e assim por diante. Você pode ser a porta. Então, não necessariamente o rico, a gente tem que olhar ele como aquele papel, o cara é podre de rico, ele é um nojento, ele é isso. Não, gente, tem muita gente rica que ajuda as pessoas. E o dinheiro, ele vem para ajudar os mais pobres, sim. Até aqui tudo bem? E a indiferença, a pessoa ser indiferente à dor do outro. Poxa, a pessoa acabou de te contar que ela perdeu o emprego. Vai passar. Senta,
conversa, olha, o que você precisa? Eu posso te ajudar a fazer um currículo? Uma palavra, não é só dinheiro que ajuda. Eu posso te indicar para alguém, nossa, esse lugar está precisando, a pessoa vai encontrando uma esperança. É para que vocês tenham uma ideia do quanto da nossa vida atual, a maioria, e Kardec vem falar isso, que grande parte das nossas, da nossa questão moral, ela vem dessa vida. De onde vem a maioria das aflições? Eu me adiantei. Kardec escreve que vem da vida atual e que tem a ver com o nosso caráter moral. E o que a gente deve perguntar diante do nosso sofrimento? Quantos por cento do seu caráter, do meu caráter e minha moral contribuiu para aquele sofrimento? Quantos por cento? É preciso ser sincero. O quanto eu fui egoísta, eu poderia ter ajudado. A minha impaciência, eu perdi o meu emprego de tanto que eu cheguei atrasada. E o codificador, o que ele propõe? Ele propõe uma pacificação para o nosso coração, para que a gente possa encontrar um caminho, essa reforma moral. Isso é muito importante. Vocês estão entendendo até aqui? A gente sabe aonde a gente erra. Alguém tem dúvidas? Tem dúvidas, alguém? Quando a gente olha para uma criança, isso é uma coisa que o Vitor falou na aula dele, mas eu só vou dar uma reforçada. Para que a gente pare para pensar não só nas coisas ruins, mas nas coisas boas também. Quantas a gente tem aquele olhar assim, é uma criancinha de 2 anos, é um bebê. Mas a gente não para pensar quantas existências aquele espírito ele já passou. Quantas ele já veio, voltou, centenas de vezes. E a gente pensar nos talentos que a pessoa carrega consigo. Tem gente que toca maravilhosamente bem. Isso é um dom? É algo que ela já trouxe lá da vida dela, lá atrás. Como essa pessoa pinta desse jeito? Que quadro é esse? E eu não sei nem pegar no papel direito e fazer um círculo. É para a gente pensar, é para a gente analisar. Porque enquanto a gente ficar com aquela visão materialista, a gente não consegue enxergar o cerne, o ponto dos problemas, das nossas aflições. O que alimenta a alma? O espiritismo precisa, de fato, entrar no coração. Kardec, Emmanuel, ele vem dizer uma coisa muito interessante, que a inteligência sozinha é como se fosse uma placa no deserto. Você vê uma placa no deserto, mas aquela placa ali, para onde eu vou? Você não sabe, você está no meio do deserto, você vai para onde? E se você acha água? Você mata a sua sede, mas você se perde. Então, você vai morrer de sede e também não vai adiantar nada. Então, o evangelho, ele tem que entrar não só na nossa mente, mas no nosso coração. E trabalhar as nossas faltas, trabalhar essas questões é de suma importância. Ninguém vai mudar do dia para o outro e vai andar com o livro do Kardec embaixo do braço.
Isso vai acontecendo de maneira gradativa. É preciso ter coragem e força para a gente vencer um defeito. Que muitas vezes a gente olha no outro e critica, mas a gente não consegue mudar. E que forma que a gente consegue alcançar o entendimento do que está escrito e o nosso coração? Através da prece. Os espíritos vão, sim, ajudar a gente. E você vence hoje, você já não faz a mesma coisa, amanhã de novo, e depois de novo. E você vai percebendo que vai ficando o quê? Mais fácil. É fácil, assim, de uma hora para outra? Tem uma hora que você vai falar assim, poxa, eu fiz tudo de novo. Tenta de novo. Confiar em Deus. A confiança. Confiar em Deus. A fé tem que ser raciocinada. É preciso entender. Quando você começa a ler, você começa a pensar que todas essas questões que você está passando hoje, vamos supor, o seu descontrole emocional, ele já veio de antes, de onde? De uma outra vida lá atrás. E você não trabalhou. Volta, faz de novo. É uma nova oportunidade. E o que percebemos quando passamos pelas aflições? O que a gente consegue perceber quando a gente passa pelas aflições? Quando aquilo traz para a gente uma dor muito grande. Que a gente precisa, no fundo, mudar. E essa mudança é o Evangelho, ele vem trazer para a gente um caminho. Vamos lá, agora eu vou contar para vocês a história desse casal que tem a ver com uma vida anterior e com uma vida atual. A história do casal. É assim, gente. Vocês vão enxergar aqui essa moça que está com um vestidinho verde, sentado aqui atrás nesse banco, e um senhorzinho um moço com óculos. Moço com óculos. Esse casal. À noite, ela passava muito mal. Sentia como se alguém estivesse apertando a sua garganta. E a sensação aumentava. E essa sensação aumentava, ela se sentia muito mal. E aí, o que aconteceu? Ela teve a possibilidade de se casar com esse rapaz. E ele pensou que com o casamento, todas essas aflições, talvez uma questão de carência emocional que ela tivesse e tudo mais, ela pudesse superar. Bom, ela casou, começou a rejeitar o marido e a situação foi piorando. Aí ela ficou grávida. Ela ficou grávida. Guardem essa informação. O que aconteceu na vida anterior? Ela era filha de um homem muito rico e ele era viúvo. Ele era viúvo e ele acabou adotando ela. Adotou ela, ela cresceu, ficou com ele. E ela conheceu essa criatura que está aqui do lado, assim, bonzinho, sofredor, né, tadinho? Está aqui do lado dela. O que ele fez? Quando o pai morreu, eles deram um veneno para o pai, para esse senhor que era pai dela, e ele morreu. Eles abreviaram a morte. Ela volta. Depois passou tudo, ele gastou todo o dinheiro dela, torrou tudo o dinheiro dela, ela ficou pobre. Os dois ficaram pobres, ficaram na miséria. E voltaram juntos. Nessa vida, quem viria e quem perdoaria ela através dos seus braços? O pai que na outra vida
ela tirou a vida. Mas o que ela fez quando ela ficou grávida? Ela abortou. Ela estava casada com ele, com esse homem. Ela já tinha uma vida mais estável, tudo, mas ela decidiu que ela não queria mais ter aquele filho. E ela tirou o filho. Esse espírito se sentiu tão em raiva, tanta raiva, ele ficou tão tomado de ódio, que as obsessões vieram seguidamente. Então, ela trouxe, lá atrás, toda a aflição de ter matado esse homem que adotou ela, que poderia ter sido resolvido no amor materno. Como ele viria, aí a gente não sabe. Talvez com algum problema, né, por conta das coisas que ele ingeriu, o estado que o espírito estava, né? A gente não sabe, mas era uma chance e ela desperdiçou. Tá vendo como as causas as maiores causas atuais somos nós que provocamos? Agora a gente também não pode julgar. De repente ela sentiu aquela aflição, aquele medo. Julgar não dá. Mas ela é responsável por isso? Com certeza. E aí, nessa reunião mediúnica, eles vão trabalhar essa questão dela, né? Mas os espíritos identificaram todo o acontecimento. E eles, de alguma maneira, julgaram? Não, a moça prestou atendimento. E aí essa aflição vai passando. Uma hora ele é acolhido, quem sabe com uma nova oportunidade. Agora, eu queria que vocês ouvissem, esse é o último, tá? Eu prometo. É para vocês entenderem como a doutrina... Eu achei tão bonito, gente, mas eu achei tão bonito que eu falei, não posso deixar de levar. Ele só tem 5 minutinhos. É um áudio bem rapidinho e ele vem tratar do suicídio. Para que vocês entendam como a doutrina espírita, ela é acolhedora. Eu quero que vocês prestem atenção na pergunta que a moça faz, como ela coloca essa questão e como essa pessoa que vai responder, o Jorge, como ele fala. Por favor, me esclareça. Em relação aos suicidas, você acha que eles são covardes por tirarem a própria vida? A gente nunca deve fazer uma avaliação sobre a vida dos outros, estabelecendo juízo de valor. Até porque, nesse momento, muitas mães estão nos ouvindo e que tiveram histórias bastante dolorosas com seus filhos. Então, eu vou preferir não abordar essa questão trabalhando no sentido da covardia. Mas vou me valer do pensamento de Jesus, no livro Boa Nova, quando conversa com Pedro, o apóstolo, que está considerando ali a dificuldade de se perdoar aquelas pessoas que cometem o mal. E Jesus diz para Pedro assim: Pedro, o homem é mais frágil do que perverso. Então eu não diria que nós temos a característica da covardia, mas temos a característica da fragilidade. E quando chamamos alguém de covarde, no fundo, é uma ofensa. A nossa característica quando resvalamos pela viela escura do suicídio é porque somos almas frágeis. Perdemos a certeza do amor de Deus. Perdemos a certeza de que todas as dores passam. E nós, todos nós, temos parcela de responsabilidade diante das dores do mundo. Nós somos uma comunidade, nós somos uma coletividade. E se por algum motivo alguém resvala e cai, nós todos em coletividades assumimos parcela de responsabilidade,
por não termos feito o trabalho que poderia ter sido realizado, de divulgar aos outros de que tudo passa, de que a vida continua, de que as nossas dores não serão eternas, de que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós passamos por dores muito profundas, a gente fica tão tomado de desespero que acaba cometendo um desatino. O desespero da dor, do pânico, da angústia, do vazio existencial, da perda do sentido da existência, pode levar o indivíduo às raias do desespero e, na angústia que dói de verdade, pode levar alguém a cometer o suicídio. Covardia? Eu não diria. Eu diria mais fragilidade. Fragilidade de alguém que perdeu, de alguma forma, a certeza do amor de Deus. Uma responsabilidade que se divide entre todos nós. Quando observamos os índices de suicídio que o nosso planeta possui, é porque muitas vozes estão caladas e poderiam estar dizendo que a vida continua. Não quero dizer com isso que nós temos todas as culpas do mundo e que aqueles que cometem o suicídio não as têm. Não, eles têm, foram eles que decidiram. Mas por nós sermos uma comunidade, por nós sermos uma humanidade, nós temos uma fração pequena que seja diante de todos os delitos da humanidade. Porque quando alguém cai, nós, pelo nosso silêncio, também permitimos que isso acontecesse. Então, respondendo à sua pergunta, eu preferiria tirar a palavra covarde e colocar a palavra fragilidade. Frágil. É muito importante relembrarmos que pela doutrina espírita não existem penas eternas. Por mais que o suicídio não seja uma opção que o espiritismo considera como razoável, que se justifique, e apesar de se reconhecer as dificuldades que frequentemente decorrem do fato do suicídio ser cometido, isso não significa dizer que as almas que se suicidam estão condenadas a um processo de abandono e de sofrimento eterno pelas mãos de Deus. Todos somos marcados para o encontro com a felicidade. E depois de um período de readequação, de refazimento de forças, de reequilíbrio de emoções, todos, sem exceção, iremos nos levantar. E os nossos filhos que, por algum motivo, possam ter escorregado na via do suicídio, na viela do crime, na loucura da drogadição, todos terão a chance de se levantar. Não existe nenhuma alma que ficará esquecida do amor de Deus. Então, após o processo natural de aprendizado, todas as almas serão recolhidas, levadas para um processo de refazimento e para a reencarnação, onde retomarão suas histórias. Com algum atraso, é verdade, porque elas demorarão mais tempo para um processo reencarnatório. Mas todos nós iremos encontrar a remissão das nossas culpas, o natural processo do amor incondicional de Deus por todos nós. Em síntese, os nossos filhos suicidas um dia retornarão aos nossos colos, onde nós os receberemos para o natural processo de desenvolvimento deles, sob o nosso amor e a nossa proteção. O que vocês acharam? Muito bom. Gostaram? Muito. Deixa eu só parar de compartilhar aqui para a gente pausar compartilhamento. Pronto. Você vê, gente? Tudo é aprendizado. Um dia ainda vou aprender a mexer nesse trem aqui. Pronto. E aí, Vitor, você quer falar alguma coisa? Fala! Até quero, mas se alguém fazer barulho, deixa eu calmar. Eu só falo, justamente que para justamente isso aí que ele falou de você mais rápido perverso. Eu acho que a gente nunca deve, independente do que seja que a pessoa fazer, dar esses rótulos de fez tal coisa, é tal coisa, ou na armadilha que muita gente cai quando a gente começa a estudar a reencarnação. A pessoa está passando por tal coisa que vida passada ela fez, sei lá o quê. A gente não tem como ter certeza disso. Exemplo bem pequeno que eu posso dar, isso é só contando uma vida.
de alguém que eu sempre considero, da minha família, que eu, por muito tempo eu considerava que era mais mão de vaca mesmo, até começar a reparar algumas decisões financeiras que não faziam o menor sentido, que era tipo, eu preferia ganhar menos, mas garantir que continuava entrando, para eu vir descobrir, depois de um bom tempo, que aquela pessoa, quando era criança, até chegou a passar fome. E tinha aquele dinheiro entrando como uma segurança. E não conseguia largar daquela ideia. Isso é uma única vida. Imagina tudo isso que a gente tem. Que a gente tem a lei de esquecimento, sim. Ah, mas isso não. Peraí. Agora não vai parar. Você imagina tudo isso que a gente carrega, que a gente traz essa bagagem consciente. Não tem como a gente. Na outra aula eu já falei que os espíritos que a gente conhece, só Jesus consegue ver tudo isso de cada um de nós e dizer o que a gente precisa. Em nenhum momento de julga. Né? Exatamente. Os casos que o Chico vem trazendo nos livros são relatos para quê? Para que a gente possa entender que alguma coisa lá no passado, como a gente não tem uma causa palpável nessa vida, que lá atrás aconteceu algo, mas que só Deus, é você e Deus, né? Só Ele pode, só a espiritualidade tem o poder disso, de saber o que exatamente aconteceu. Quando vocês lerem os livros do Chico, todos têm uma história, né, Vitor? Que vem falar por que aquela família está passando por aquilo. Por que é que aquela pessoa passou por aquilo? O arrependimento do espírito. E nunca nenhum espírito, por mais que tenha feito uma coisa muito ruim, deixou de ter uma chance. Deixou de ter uma chance de reparar tudo aquilo que foi feito. Nós sempre temos a oportunidade de fazer melhor. E aí, quando a gente vê uma deficiência, quando a gente vê uma coisa, gente, vai dar para saber o que aquela pessoa fez? É claro que não. E para quê? Se a gente cuidar das nossas faltas, das nossas questões morais que estão aqui hoje, a gente vai ver que a gente tem muito mais para se preocupar com a gente do que o outro, porque o outro ele já está pagando dele. O que ele fez, o que ele deixou de fazer, é com ele e com Deus. É isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês gostaram da aula? Alguém tem dúvida? Tudo bem? Não, tudo bem. Eu posso fazer um questionário bem caprichado, assim. Ah, não pega pesado. Não, eu sou boazinha, eu sou boazinha. Então é isso, pessoal. Eu tentei trazer algo diferente, porque o Vitor já tinha abordado muito essas questões, né? Mas é isso. Os assuntos são muito parecidos dessa da profissional. São. E aí, se a gente traz coisas iguais, aí vocês perdem o interesse, né? Eu acho que a gente vai ter que combinar que as duas próximas são desse jeito mesmo. É. Eu vou trazer uma coisa que pode invadir a sua. Então, vamos ver. É isso mesmo. Então é isso. A gente passou um pouquinho, mas é que eu quis finalizar o vídeo. Agora, quem faz as vibrações hoje? Eu estou esperando. Nossa, é tanta gente. Calma. Vamos. Deixa eu ver, eu vou escolher. Aqui, ó, Manuela, vamos vibrar. Ah! Eu tô sentindo que você tá uma empolgação, eu senti uma vibração. Vamos lá, Manu. Vai. Vamos lá. Olha, eu vou ter que fazer, então tá bom. Vamos fechando os nossos olhos, pensando no nosso Pai, Deus, nosso Mestre Jesus,
agradecendo primeiro por essa aula, por mais esse ensinamento, e pedindo mais amor, mais paz para todas as famílias, para todos os doentes, para todos os idosos, as crianças, pedindo paz, pedindo amor, pedindo solidariedade para todos aqueles países que estão passando por guerra, iluminando os corações de todos os governantes, para que eles possam ver todo o mal que eles estão causando e que eles possam pensar mais nessas pessoas, afastar do coração deles toda a raiva, todo o ressentimento, todo aquele sentimento de vingança, mas que possa trazer para o coração deles mais paz, mais amor, mais solidariedade. Quero vibrar também, pedir para todos os moradores de rua que estão passando por esse frio que a gente tá vivendo agora, né? Pedir por todas as famílias, por todos os lares, pedir mais amor, mais paz, e é isso. E agradecer por essa aula e por esse encontro. Que assim seja. É isso aí, pessoal. Vai indo, vai melhorando aos pouquinhos, mas foi de Ninguém coração. ficou com dúvida. Então tá bem. Então é isso. Então a gente se vê na próxima aqui. Obrigada. Muito obrigada, obrigada. pessoal. Obrigada, boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau. Boa semana para vocês. Boa noite, Boa obrigada. noite, obrigada. Gente. Boa semana. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite.